Olá! O programa Sempre Feliz começa agora. Eu sou Lorenza Lacerda, passei um tempo aqui no ano passado substituindo a Márcia Rezende e estarei novamente nesta semana e na próxima aqui no programa. Você sabe escolher bem os alimentos? Sabe aquelas dúvidas que de vez em quando passam pela nossa cabeça? Por exemplo, adoçante ou açúcar? Qual escolher? O que tem mais cálcio, leite ou chia? A repórter Daniela Savassi levou a nutricionista Tamires Ramos ao Mercado Central de Belo Horizonte para conferir se as pessoas estão antenadas com as melhores escolhas mesmo. E na cozinha temos uma receita maravilhosa de salada ao molho cremoso de ervas e grão de bico assado com mel. Quem vai nos ensinar é o chefe Sérgio Vidiano. Que alegria te receber aqui, fico super feliz, seja bem-vindo. Muito obrigado, a alegria é toda minha estar participando aqui novamente. E eu tenho certeza que todo mundo deve estar na expectativa de saber a respeito dessa receita. Sim, todos nós. É uma receita super refrescante, simples e fácil de fazer. Então, vamos aguardar, porque eu tenho certeza que será maravilhoso. E como vamos ter grão de bico na cozinha, que tal sabermos sobre os benefícios desse alimento? Quem vai dar as dicas é a nutricionista Sabrina Finelli. Pessoal, é sobre o seu preparo. Antes de fazer esse... Ainda hoje vamos conferir algumas mensagens para o ano de 2023. O que será que o pessoal está esperando deste ano? Muita coisa boa no programa de hoje. Fique aí comigo o tempo todo, porque o Sempre Feliz está no ar. Você sabe fazer boas escolhas de alimentação? Vamos ver como estão as escolhas por aí. Alimentação saudável. Será que você está comendo bem mesmo? Está sabendo escolher os produtos certos na hora de comprar? Ou está sendo enganado pelo achismo? Hoje eu trouxe uma convidada para essa matéria, a nutricionista Tamires Ramos, que vai ajudar a gente com dicas sobre como se alimentar melhor, né, Tamires? É isso mesmo, Dani. Vamos ver se o pessoal está se alimentando direitinho. Vamos embora! Adoçante ou açúcar? Mostra pro pessoal lá qual que é mais saudável. O mais saudável, eu acredito que é o adoçante, desculpa. Eu acho que é o mais saudável. Arroz branco e arroz integral. O que você escolheria? O que é mais saudável? O que é mais saudável? O que eu escolheria? 100 ml de leite integral de vaca e 100 gramas de chia. O que o senhor acha que tem mais cálcio? Qual dos dois? Mais cálcio. Cálcio. Isso deve ser pegadinha, viu? 100 gramas de chia. E o senhor? 100 gramas de leite. Cada um achou uma coisa, hein? Vamos ver quem é que ganhou. Foi a dona Meire que ganhou. Manteiga e margarina, o que é mais saudável? Manteiga. Manteiga? É. Manteiga. Manteiga? Manteiga? Acertou, manteiga. Açúcar e adoçante. O senhor escolhe qual? Adoçante. E a senhora? Adoçante. Qual que é mais saudável? Na verdade, para as bebidas, né, como suco, chá e café, o indicado é vocês tirarem 100%, tanto do açúcar como do adoçante. Para as preparações como bolo, biscoito, eu indico usar o açúcar. No caso, o açúcar de coco, demerara ou açúcar mascavo. Eu já chupei muita cana e foi me prejudicando minha saúde, porque hoje eu tô com uma bitela de uma diabetes, né? Por isso que eu joguei no adoçante. No caso do senhor, o melhor é o adoçante. E aí eu indico o adoçante que é natural, que é o stevia, né? Que ele é extraído de uma planta. Já os outros adoçantes são artificiais, e o que não seria adequado para o senhor. Então, aspartame não é bom, stevia que é o bom.
É isso mesmo. E isso que ele falou, ele chupou muita cana. Isso prejudicou? Você acha que prejudicou? Que ele pode ter ficado diabético por isso mesmo? Com certeza. Por mais que a cana é um alimento saudável, né, que inclusive o açúcar ele vem da cana, em grande quantidade, isso é prejudicial. Se você comer pouco, você come de tudo um pouco. Então, é por isso que a gente sempre orienta que o açúcar, nesse sentido, nas preparações, nos bolos, é melhor. Mas tudo de uma forma consciente e equilíbrio. Escolheria arroz branco, mas eu acho que integral é mais saudável. Manteiga ou margarina? Qual que você acha que é mais saudável? Manteiga. Vamos ver aqui, ó. Refrigerante comum e refrigerante zero. Quando a minha namorada eu sempre peço zero. Mas você acha que é mais saudável? Eu acho que é um pouco mais saudável. Acho que menos prejudicial, né? Pior. E aí, Tamires? Essa é uma grande dúvida, inclusive dos pacientes no consultório, e, na verdade, é nenhuma das opções. Mais um aqui. Brigadeiro ou maçã? Qual que é mais calórico? O brigadeiro. Brigadeiro é mais calórico? Eu acredito que o brigadeiro é mais calórico. Gente, catei aqui a Alice, a Luma e a Lorena. Elas estão comendo açaí com morango, com leitinho. Tem banana também? Não tem manga. Tamires, vem cá. Vamos falar da alimentação delas aqui. Tá saudável isso? Depende se esse açaí tem algum aditivo de açúcar. Então, Luiz, na verdade, isso aí é um mito. Eu indico você sempre, nas bebidas, você retirar qualquer tipo de adoçante. Tanto adoçante como açúcar, tá? E nas preparações você optar pelos açúcar, como açúcar de coco, mascavo ou demerara. O adoçante seria mais para um público, por exemplo, um paciente que tem diabetes, né? Então ele seria mais interessante. Mas se de tudo você quiser optar sempre pelo adoçante, eu indico o stevia, que é um adoçante natural. Qual que é o problema do adoçante? O problema dele é a questão dos adoçantes artificiais, aqueles que têm ciclamato, aqueles que têm aspartame, então todos esses são vilões. Seu Márcio, o senhor trabalha com as frutas aqui, eu quero saber, o senhor acha que o suco ou a fruta que são mais indicados aí para comer, que são melhores para comer? Eu acho que todos os dois são importantes e têm eficiência, né? Dependendo da necessidade de cada um, né? É isso mesmo, senhor Márcio. O raciocínio do senhor está correto. O que eu gosto sempre de orientar é que fruta a gente se come e água a gente toma, né? Então, é claro que é muito melhor você consumir ali, por exemplo, um suco de laranja do que um refrigerante. Se você for pensar em quantidade, você precisa de pelo menos 4 laranjas para poder fazer um suco. Então, enquanto se o senhor pegasse a fruta para comer, você estaria consumindo uma unidade. Eu já ouvi falar que quando você tritura, né, bate a fruta, você perde as propriedades dela, que é melhor comer a fruta. Tem isso? É isso mesmo, Dani. É outra questão que a gente precisa esclarecer aqui. Quando você faz um suco, você coa. Então, quando você coa, você está tirando ali as propriedades nutritivas do alimento, como, por exemplo, as fibras, vitaminas, os minerais. Então, a minha sugestão é de quando for fazer um suco, você não coar e também acrescentar as sementes, né? Pode ser semente de chia, linhaça, semente de gergelim, para aumentar aí a questão do aporte de fibras dessa bebida. Se o açaí estiver puro, junto com as frutas, é indicado sim. Inclusive, o açaí é uma excelente fonte de energia. Vocês estão achando que vocês estão comendo saudável? Tá mais ou menos, né? Porque tem as frutas, né? Morango, tem a manga, o açaí. Agora, se tem algum aditivo, é só com a moça dele. Eu não sei se tem mais algum acréscimo aqui. O leitinho. O leitinho, se não tiver o açúcar, é ok, porque ele é o leite
em pó, né? Então não tem problema. O arroz branco e o arroz integral, em termos de caloria, eles têm muita equivalência. A grande questão é o valor nutricional desse alimento, que no caso o arroz integral ele é mais nutritivo por ser mais fonte de fibras. Quem tem mais cálcio é a 100 gramas de chia. As pessoas têm essa convicção, né, de que o leite ele é o alimento que tem mais fonte de cálcio. Só que na verdade a chia ela tem de 3 a 4 vezes mais cálcio do que 100 ml de leite de vaca. Então quem está precisando de calcificar é chia mesmo, né? Isso mesmo, é só incluir a chia nas preparações. 200 ml de suco de laranja sem açúcar e refrigerante zero açúcar. O que você escolheria que você acha que é mais saudável ou menos calórico? Eu escolheria suco de laranja sem açúcar. Porque eu gosto de sentir o sabor natural da fruta, entendeu? E o refrigerante zero açúcar, eu acho que ele tem muito sódio. Então eu não faço essa opção. Eu raramente tomo refrigerante. E quando eu tomo, eu prefiro tomar o que tem açúcar. É melhor você consumir o suco de laranja do que qualquer tipo de refrigerante, seja ele zero, seja ele comum, tá? E a minha orientação é de que quando você for em alguma festa, algum evento que tem apenas o refrigerante, que você toma a água, né? Ou então, por exemplo, você vai em um restaurante, faça a opção da água com gás com o suco de limão. Por ser ácido, ele vai acidificar mais ainda o estômago, só que na verdade é o contrário. Ele tem uma substância que alcaliniza o pH do estômago. Então, para quem tem gastrite, é indicado sim tomar água com limão. É porque a gente está vivendo um momento agora em que eu acredito que a população está preocupada mais em escolher os melhores alimentos e tirar mesmo o açúcar, porque nessas 3 últimas décadas, né, a gente vem acompanhando um crescimento de obesidade. Hoje a gente vê obesidade infantil. Então, assim, despertou para procurar mesmo os alimentos mais saudáveis, orgânicos. Agora você vai comprar o que para sua casa? Açúcar, porque... Não, senhor, você vai comprar açúcar mascavo, né? Açúcar mascavo. Isso mesmo. Ou então o de coco. Chocolate 70% cacau, barra de cereais. Qual que é mais saudável? O chocolate 70% cacau? Não sei, Tamires, Muito bem, Danilo, isso mesmo. E além dele ser mais saudável, o chocolate 70, ele libera serotonina, que é o hormônio do bem-estar, o hormônio da felicidade. Então, eu sempre indico para os meus pacientes consumirem o chocolate 70%, 30 gramas por dia, porque dessa forma você vai estar ali diminuindo o seu hormônio do estresse, que é o cortisol, e aumentando o da felicidade. Legal. Não sabia. Não sabia. Fica sabendo. Agora sim, comer o chocolate todo dia. Maravilha, 70%. 70%. Ô Tamires, eu comia muita barrinha de cereal e eu ficava com fome. E já me falaram que barra de cereal, dependendo da barra de cereal, ela dá mais fome. Tem isso mesmo? É isso mesmo, Dani. A questão da fome comendo a barra de cereal é pela questão da quantidade de açúcar que tem nesse alimento. E muitas vezes a indústria, ela troca a nomenclatura do açúcar e isso dificulta as pessoas a entenderem que aquele alimento ali é muito rico em açúcar. Então, se você consome uma coisa que tem muito açúcar, rapidamente você vai ter a sensação de fome. Porque é natural, margarina é mais químico. Agora, se engorda mais, é manteiga, aí margarina engorda menos. A manteiga, ela é mais saudável porque, na verdade, o ingrediente dela é basicamente o creme de leite e o sal, né? Então, como ele é um produto de origem animal e só tem somente isso na composição, ele diferencia muito da margarina, que é totalmente artificial, né? Então, para o nosso consumo, o ideal é a gente sempre estar utilizando a manteiga. Claro que de uma forma consciente, né? Então, o que eu recomendo é de estar utilizando 1 colher de sobremesa de manteiga por dia. É muito pouquinho?
É pouquinho, uma colherzinha é muito pouco. Eu acho que a gente não mede tanto, né? A gente não tem ideia do que é uma colher de manteiga, não é? Porque você vai pela faca, passa e não é? E você não tem ideia do que você está comendo. Às vezes é o ideal. Mas é uma colher de sopa? Não, uma colher de sobremesa. Sobremesa piorou a situação. Entre um pão francês e 2 fatias de pão de forma integral, qual que você acha que tem menos caloria? Eu acho que é integral. 2 fatias de pão integral? Eu também acho que é o pão integral. Também vou no integral. O pão francês, ele tem em média 140 calorias, enquanto 2 fatias de pão integral tem uma média de 125 a 140 calorias. Então é sempre recomendado a gente optar pela fatia do pão integral, justamente pelos ingredientes que tem ali naquele pão. O que a gente vai ter ali mais nutrientes, mais fibras e também muitos produtos com pão de forma integral tem também sementes, que é muito mais nutritivo pra gente. Brigadeiro é mais calórico? Na realidade, Luiz, esses aí são equivalentes em calorias. Mas o que a gente precisa pensar não é somente na questão da quantidade de caloria, e sim na qualidade do alimento. Que, na verdade, a maçã ele tem um valor nutricional muito grande pelas vitaminas, pelos minerais, pela fibra. Então, em questão de caloria é equivalente, mas é melhor você optar pela maçã, porque também vai te dar mais saciedade. Tamires, eu achei que o pessoal foi até bem, né? Foi sim, com certeza. A maioria das pessoas já tem uma consciência alimentar bem bacana. Eu achei isso também. Eu acho que atualmente as pessoas estão com essa consciência maior, né? Sim, com certeza. Essa geração nova que está vindo aí já está mais consciente. E o que você achou que foi mais pegadinho? Eu achei que foi ali meio que o açúcar, não foi? E também a questão da chia, né? Que muitas pessoas não sabem que a chia é um alimento rico em cálcio. Chocolate também talvez não foi? Não, o chocolate daqueles acertaram, né? O chocolate eu acho que como é um queridinho aí de todo mundo, o pessoal teve nota 10. Maravilha, então vocês já estão cheios de dicas aí? Bora botar em prática. É isso aí, obrigada, Tamires. Obrigada a você. Ótimas dicas e o pessoal está mesmo afiado. Parabéns para todo mundo. E como o tempo passa rápido, já estamos na segunda quinzena de janeiro. No final do ano passado, durante a conferência Lugar Secreto, gravamos algumas mensagens para 2023. Vamos assistir? Vamos combinar que a gente viveu um ano complicado, mas o Senhor tem o controle de todas as coisas. Vamos ver o que o povo de Deus espera para 2023. A nossa esperança não está em governo, nossa esperança não está em homens, ela está na presença de Jesus. Igreja, nós só funcionamos na presença de Jesus. Nós não funcionamos em nenhum outro lugar, né? A gente só exerce a nossa função. A gente só é igreja de verdade. Nós só vamos ser realmente relevantes se nós permanecermos em Jesus. Jesus falou: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar muito fruto. Então a gente precisa, o nosso prazer, né? Não é nem um desafio, mas é um prazer e precisa ser um prazer para 2023, é permanecer em Jesus, é ficar nele, né? Grudado nele. Isso em termos práticos, fecha a sua porta do seu quarto, coloca seu joelho no chão, fale com seu papai em secreto, ele te ouve e ele está pronto para te abraçar, para te acolher, para te ter para ele. Se ele te tem, ele faz qualquer coisa através de você. Buscar esvaziar da gente mesmo, para a gente poder entender um pouco o que está acontecendo até com a nossa nação, né? Para a gente entender o que Deus quer com a igreja, né? E nós somos a igreja. Então, se esvaziar para a gente poder se encher daquilo que Deus quer para a gente. Acredito que vai ser um ano de muito renovo da igreja no Brasil. Acredito que vai ser um ano de avivamento dentro da igreja no Brasil, pessoas chamadas para
chamar eles à responsabilidade. Acredito que vai ser um mover dentro do país. Em nome de Jesus. Que Jesus transforma a minha vida, a vida da igreja. Que tudo venha a ser bom. Essa pandemia acabou, tudo volta normal. Em nome de Jesus. Eu espero um ano mais cheio de Deus, em que a gente possa aprender mais com Ele, ser mais parecido com Ele. E principalmente, né, para a nossa juventude também. Eu trabalho com jovens na minha igreja, então eu oro muito assim, que a gente seja transformado, né, que a gente não deixe se levar pela modernidade do Evangelho que estão, né, que a cada dia tentam modernizar mais, e que a gente seja referência, né, para os próximos que virão, para os nossos filhos e jovens referência nessa geração. É isso que eu espero para 2023. O importante é que nossa fé e esperança esteja sempre no Senhor, porque não conseguimos viver de uma maneira plena, de uma maneira que possamos ter uma felicidade, uma alegria que vem do nosso coração, mas vinda diretamente do Senhor. Essa é a minha esperança para o Brasil, para o povo, para esse momento que vamos viver agora, né? Em relação ao Senhor, dependência do Senhor. Eu espero que o mundo em si seja abalado pela presença de Deus, né? Há uma profecia a se cumprir sobre o avivamento de Deus. Então eu espero que esse avivamento ele se cumpra em 2023. Eu acredito muito por tudo que tem acontecido. Eu acredito que já começou, né? Então eu espero para 2023 isso, que o avivamento de Deus ele se cumpra, essa profecia se cumpra para nós, porque nós estamos necessitando, né? Estamos esperando, ansiosos. A gente espera que o Brasil mude, que o Brasil se volte para o Senhor, que é uma coisa. Acho que o mais importante é isso, que o povo brasileiro reconheça o quanto a gente precisa do nosso Deus. Sempre confiança no Senhor, porque Ele é a nossa força, né? A nossa esperança, tudo que a gente vem dele. Então, para que tudo seja novo, a gente deve se aproximar o quanto mais do nosso Deus. Um ano de muitas vitórias, de muito amor, muita paz, e que a Lagoinha venha alcançar horizontes, venha converter mais pessoas a Cristo. O melhor de Jesus para a nossa vida. Que seja um ano de muita alegria, paz, saúde, entendeu? E que as pessoas venham reconhecer Ele como único suficiente Salvador. Amém? Entendeu? Porque sem Ele nós não conseguimos nada, entendeu? Que primeiro Ele, depois Ele vai custar chegar a nossa vez, amém? Um ano de bênção, um ano de saúde, de muita paz, que essas situações sejam resolvidas, um ano que Deus continue cuidando, abençoando, porque a gente crê que Deus, só Ele pode fazer todas as coisas, né? Espero que Deus dê muita sabedoria para o povo brasileiro, porque eu acredito que vai ser um momento complicado, acredito que Jesus está voltando e espero que o Senhor nos abençoe, né, nos agracie com sabedoria. Eu espero que seja um ano de bênçãos, um ano de transformação, um ano de impacto até mesmo para a igreja, um tempo de despertamento espiritual para todos. Eu espero o reflexo dessa presença na minha vida. Espero transbordar dessa presença. Muita manifestação de quem o Senhor é e do que Ele tem para nós nesse propósito eterno. Fala oi. Fala. Oi, pessoal, eu espero andar, falar. É um novo ano, né? Um ano de portas abertas. Nossa igreja já começa o ano celebrando essa mensagem, que vai ser o ano das portas abertas. Então eu espero muito isso, que Deus abra os caminhos sobre a sua vida, sobre a sua família, que 2023 venha repleto das bênçãos que vêm do alto e que Ele realmente faça uma mudança completa em você e na sua casa também. Eu espero que 2023 seja um ano onde as pessoas busquem mais ao Senhor. Porque no mundo onde a gente vê assim, uma busca frenética por sucesso, por dinheiro, por status social, né? As pessoas hoje valorizam muito isso e deixam de valorizar a busca pelo Senhor. Eu falo a começar de mim. A gente tem que buscar mesmo essa presença que é o tema desse ano. Nós temos que dar prioridade, porque a gente está vivendo um tempo muito difícil e a gente só vai conseguir enfrentar esse tempo difícil com a presença do Senhor. 2023 é um ano de
da presença de Deus mais uma vez, né? Portas abertas. Nós já sabemos que a nossa igreja está aí com esse título, né, para o ano que vem, e nós cremos que portas abertas para vocês também estão abrindo, estão chegando para você nesse tempo. Mais da presença do Senhor, mais fome, mais sede por aquilo que Deus tem para fazer, algo novo em 2023. É o ano do avivamento, de vivermos aquilo que o Senhor tem para nós, as promessas. Existe essa instabilidade social e, acima de tudo, espiritual. Mas o reino de Deus é inabalável, né? Então, a igreja do Senhor é preservada por Ele, né? Aquilo, como é que fala o texto lá? Ainda que as águas rujam, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será, a igreja não será abalada. A igreja é indestrutível e o nosso general é Cristo. E eu vou ficar pregando até a noite aqui agora. Quantas mensagens lindas, que Deus abençoe todos vocês. E esse ano de 2023 será com certeza um ano abençoado, afinal é o ano das portas abertas. Aqui com o chefe Sérgio Vidiano, que alegria! Me fala um pouquinho sobre essa receita tão espetacular, que eu já estou ansiosa. Lorenza, eu também estou muito ansioso, porque é uma receita super leve, super refrescante, ideal para esses dias que nós temos agora após Réveillon, após Natal, que a gente sempre exagera um pouco, né? Então é uma salada que não leva nada de ingrediente muito difícil de ser encontrado. A gente tem uma presença do grão de bico para poder trazer um certo sabor diferenciado, mas é uma salada leve, refrescante, com uma crocância muito legal e cheia de cores. Ai, que delícia! Agora me fala um pouquinho de onde que você teve essa inspiração para essa salada, porque grão de bico, eu sou suspeita, eu amo grão de bico e a gente ficou sabendo um tanto de dica a respeito. Mas me fala essa inspiração, de onde veio? Na verdade, essa salada, ela tem uma origem um pouco libanesa, tá? Eu, por muitos anos, eu morei na Europa, então eu tive contato com várias cozinhas. E a salada de grão de bico, o grão de bico, na verdade, ele é muito utilizado na culinária árabe. Então, ele traz pra gente uma crocância, ele traz pra gente uma versatilidade dentro da cozinha, que você pode fazer uma pasta, você pode fazer um creme, você pode assá-lo com mel, como a gente vai fazer aqui, e ele substitui o crouton, que é o pão, nessa salada, o que a torna ainda mais leve e mais refrescante. Nossa, e vai ajudar também a nossa forma, né? Com certeza. E o bom da salada é que a gente consegue adicionar outros ingredientes, assim como a Tamires, né, falou na reportagem dela, a gente consegue colocar outros ingredientes para poder ajudar mais ainda na nossa saúde. Ai, então... Vamos começar, mãos à obra. Conta mãos à obra, me conta desses ingredientes, me fala tudo. Bom, o que nós temos aqui? A gente tem aqui 2 tipos de alface, tá? Então alface crespo e alface roxa, tá? Milho verde. Temos aqui um mel, esse mel é super especial porque as abelhas elas são cultivadas em uma fazenda de cacau. Então elas polinizam a flor do cacau. Olha que fantástico. Eu tô vendo que a textura é completamente diferente da que a gente vê no supermercado, nas lojas. Esse aqui é um mel completamente puro. Você pode ver que ele cristaliza um pouco, tá? E ele não tem nenhum aditivo, não tem nada. E toda vez que eu vou nessa fazenda que fica no interior do Pará, eu trago tudo que tem lá porque é o único lugar que eu consegui encontrar. Bem diferente. Para a gente poder fazer qualquer tipo de prato, é muito importante a gente prestar atenção nos ingredientes que a gente está usando. Então, usar um sal de boa qualidade, um azeite de boa qualidade, uma mostarda, de preferência fresca, feita em casa, que é super simples, uma boa canela, tudo isso interfere no resultado final que a gente tem. Quanto menos industrializado, mais saúde a gente vai ter. Mais saboroso. E mais saboroso, exatamente. Então, vamos lá, que eu tô animada, eu quero saber de tudo. Tá. A primeira coisa que a gente tem que fazer, porque demanda um certo tempo, é pegar o grão de bico. Então a gente lava o grão de bico, bem lavado na água corrente. Ele tem uma casquinha que quando a gente começar a lavar, essa casquinha vai soltar. E ela é bem simples, é bem visível,
pega essa casquinha, dispensa ela. Se ficar uma ou outra não tem problema, tá? Ela é perfeitamente comestível, só que na hora que a gente assá-lo com o mel, a casquinha vai dar um certo amargor, que eu particularmente gosto, mas muita gente não gosta, então a gente tira. O que a gente tem que fazer? Primeira coisa, uma boa regada de azeite. Vamos pegar o sal com pimenta e a gente tritura um pouquinho dele, tá? Você já compra esse sal pronto? Esse sal ele já vem pronto, tá? Por incrível que pareça, a gente acha que sal é tudo igual, mas não é. Tá? Esse sal ele é feito por um colega de profissão, ele vem já com o nível de iodo, tudo muito equilibrado, tudo muito certinho, então a gente consegue ter um sabor muito melhor do nosso alimento utilizando menos sal. Agora, tá? caso eu não tenha acesso, eu não consiga esse sal já com a pimenta, eu posso fazer uma mistura tranquila, sem problema algum. Com certeza, sem problema nenhum. Eu prefiro trabalhar com sal que não é refinado porque ele tem menos química nele. Então eu prefiro pegar um pilão, coloco um pouco de sal grosso lá, bato ele um pouco e trabalho com ele. Ele é mais saudável. Então aqui a gente colocou azeite com um pouquinho de sal. Esse grão de bico agora vai para o forno e ele vai assar por 40 minutos. Depois que ele assar por 40 minutos, a gente vai tirar, damos um banho nele com mel, mostarda e canela, deixamos ele esfriar, ele vai ficar crocante, queimadinho e pronto para poder ir para a nossa salada. Nossa, que delícia! Vamos fazer isso? Vamos embora! Então agora são 40 minutos. São 40 minutos e a cada 15 minutos a gente vai dar uma sacudidazinha. É importante a gente usar uma bandeja para colocar o grão de bico que ele tem espaço, tá? Então assim, não colocar ele muito amontoado, porque a ideia é que ele fique crocante. Se a gente trabalha com um recipiente muito pequeno, ele vai ficar muito próximo um do outro e não vai ficar na crocância que a gente deseja. E às vezes também pode acabar misturando, ficar um em cima do outro. Exatamente, acaba virando uma coisa mistura. que a gente não quer, uma mistura. Uma mistura. Isso, né? Então, perfeito. Vamos aguardar os 40 minutos. Lembrando que a gente tem que ir mexendo a cada 15 minutos para ele poder virar. Minutos. A gente vai lá dar uma sacudinha na nossa, uma sacudida na nossa bandejinha e daqui 40 minutos ele está pronto. Tá, agora qual a quantidade que você colocou de grão de bico ali no forno? Para essa receita, a gente está trabalhando aqui para 4 pessoas, tá? A gente orienta de 125 a 150 gramas de grão de bico, que é uma latinha. Ótimo. Então, o que eu fiz foi, eu peguei uma latinha, dispensei a água, lavei em água corrente, tirei todas as cascas, ou a maior parte delas, e é o procedimento que a gente fez aqui. Azeite, um bom sal com pimenta, forno e depois a gente faz... Agora, eu vou aproveitar, né, e vou pegar uma dica, porque eu amo grão de bico, realmente. Como a gente faz para escolher um bom grão de bico? Aqui no Brasil, hoje, a gente tem uma facilidade muito grande, porque boas marcas já estão vendendo o produto enlatado e pré-cozido, tá? Então, você tem boas marcas nos grandes supermercados, mas se você quiser realmente comprar o grão de bico, eu sugiro o Mercado Central, lá tem boas bancas, onde você vai conseguir o grão de bico. Ele dá um certo trabalho para poder chegar no ponto ideal, mas o sabor dele também fica muito melhor. E a gente consegue escolher, tá? O grão de bico enlatado não deixa nada a desejar. Ele é muito bom. Isso e bastante saudável. Mim, porque e eu bastante só compro saudável. ele enlatado. Agora me fala, o que você sugere para a gente comer junto dessa salada, ou mesmo uma entrada? Ela seria uma entrada, ela seria um prato principal? Como que funciona essa salada? Vanessa, toda salada ela tem uma versatilidade, como eu disse no começo. Então, assim, se a gente vai ter um jantar, por exemplo, eu vou servir um risoto com um filé. Eu posso fazer uma salada dessa e ela vai virar uma entrada, uma quantidade menor e tudo, só para poder abrir o apetite, a gente, né, dar aquela famosa forrada no estômago, né, para a gente poder preparar para os outros pratos que vão ser servidos, tá? Então a gente consegue fazer isso. Se a gente quiser a salada durante o dia, por exemplo, eu estou numa piscina, estou recebendo os amigos em casa, é um sábado durante o dia, um domingo durante o dia, a gente pode fazer um peixe, eu sugiro um filé de tilápia, tá? O que a gente pode fazer? Pega o filé de tilápia, empana ele um pouquinho na farinha. Quando a gente for fritar, a farinha vai soltar um pouquinho e vai ficar um caldinho mais grosso na panela. Tira o peixe, reserva, coloca um pouquinho de alcaparra, rega um pouquinho de azeite com manteiga, deixa dar uma engrossada, joga por cima do peixe, a saladinha de lado, acabou.
Não, Só isso. eu já estou com fome. Vamos Eu continuar. também. Vamos continuar a nossa receita. É. Bom, enquanto o nosso grão de bico está ficando pronto, o que a gente tem aqui? Eu tenho tomatinho cereja. Eu gosto de trabalhar com comida colorida, tá? A origem italiana, a gente sempre trabalha com tudo muito colorido e eu falo com as mãos o tempo todo. Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho manjericão, alho fresco, um bom queijo, tá? Esse queijo aqui eu comprei uma ricota. A receita original, ele fala de feta, do queijo feta. Qual que é o problema do queijo feta no Brasil? A gente não consegue encontrar bons queijos fetás num preço acessível. Então, a ricota substitui de maneira perfeita. Não deixa nada a desejar, tá? Então, a gente tem aqui a ricota, temos a cebolinha. Aqui eu tenho o iogurte grego, já com mel. Por que eu botei o mel antes? Lembra que eu falei que ele é um pouquinho cristalizado? Então eu deixo ele aqui, ele vai soltando um pouco, tá vendo? Ó, como é que ele vai ficando? Ah, verdade. Aí aqui agora a gente só termina de misturar, ele vai virar um creme que a gente vai jogar por cima da salada depois. Junto com isso eu tenho a cebolinha, aqui eu já tenho o azeite com o limão espremido e um pouquinho de sal com pimenta, que a gente mistura aqui no final, ele vai dar uma leve coalhada nesse creme. Na hora certa a gente joga em cima da salada e está pronto para poder comer. Não, então vamos acelerar, porque eu tô assim. Vamos então? Então tá bom. Apaixonada. Esse sal com pimenta é aquele que você fez? É esse aqui, exatamente. Exatamente, é o mesmo que a gente fez lá no início. É o mesmo que a gente fez, é o que eu trabalho, é o que eu recomendo, é um sal muito bom, tá? A gente não perde nada do sabor do alimento com ele e usa numa quantidade bem menor. Então vamos fazer o seguinte, enquanto a gente espera um pouquinho o grão de bico, vamos pegar o pessoal, deixar o pessoal anotar as receitas? Com certeza. Então, vamos lá, chamar o TP para o pessoal ficar anotando tudo. Estamos de volta aqui com o Sérgio e eu quero saber qual que é o próximo passo. Lourenço, vamos começar a montar o prato então. A gente já tem o grão de bico, ele já está pronto aqui, né? A gente assou, depois a gente coloca ele no mel, na canela, mais um pouquinho de sal e aqui ele já está pronto. Então a gente deixa esfriar, porque como a gente vai colocar em cima de folhas, nada que é quente que vai em cima da folha fica muito bonito depois de algum tempo.
Isso é uma salada refrescante, a gente deixa ele esfriar, temperatura ambiente. Vamos montar a salada? Vamos, mas me explica um pouquinho antes. Ele saiu do forno, aí como que você fez? Você pegou e passou o mel, misturou o mel, me explica esse processo. Tá, ok. Na mesma bandeja que a gente fez ele, eu tiro ele do forno, a gente tirou ele do forno, deixamos esfriar. Como é um grão muito leve, muito pequeno, 10 a 15 minutos ele já está numa temperatura boa para a gente poder misturar. A gente não quer ele totalmente frio também, porque eu preciso que o mel cristalize e forme uma capinha em volta dele. Tá? Então a gente tira, quando ele abaixar a temperatura um pouco, a gente pega mel, mistura com um pouquinho de mostarda, um pouquinho de canela e passa o grão de bico ali dentro. Usando uma bola mesmo, joga o grão de bico lá dentro, deixa ele grudar de todos os lados, volta para aquela bandeja, o nosso forno já estava desligado, a gente só coloca a bandeja lá dentro de novo e deixa ele terminar de esfriar. Assim que ele acabar de esfriar, ele está pronto. Então, perfeito. Só para o pessoal entender, o nosso grão de bico ainda está no forno, aqui já é o pronto, né? Depois de todo o processo, aí a gente tiraria ele. Vamos só mostrar aqui como que a gente faria. A gente tira. Aqui ele ainda vai estar um pouquinho, deixa eu usar a tábua aqui. Vamos só ver como esse aqui ainda vai estar um pouquinho quente, mas é bem simples. A gente vai pegar aqui um pouquinho de mel. Não precisa de muito, porque esse mel é super concentrado, tá? Até o aroma dele é diferente. Ele tem um aroma adocicado do cacau. E ele fica muito gostoso. Mostarda. Tudo bem pouquinho. Tudo bem pouquinho. Vamos pegar aqui um pouquinho de canela em pó também. Ah, não gosto de canela em pó. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Toda receita, ela tem a maneira que ela foi desenvolvida e a maneira como a gente faz em casa, porque a gente tem o paladar, porque a gente gosta de uma certa forma. Isso não tem problema nenhum, tá? E é gostoso ter essa criatividade, essa liberdade de poder fazer o que a gente tem mais afinidade em relação aos alimentos também. Exatamente. Então aqui, misturou, vai ficar esse caldinho aqui embaixo que é delicioso, mas na hora que a gente voltar ele para dentro do forno agora, que ele terminar de esfriar, isso aqui cristaliza, carameliza em volta do grão de bico e dá essa tonalidade maravilhosa que ele tem ali. Olha que fantástico. Então, daqui a gente volta pro forno, tira. E fica assim. E olha, vamos deixar lá no forno pra gente ter mais um pouquinho depois? Claro. E agora a gente já pode até ir para montagem, porque eu já quero experimentar. Perfeito. O que é importante quando a gente está falando de salada? Não só de salada, mas de todos os alimentos. A primeira coisa que a gente que nos atrai em qualquer alimento é o visual, é o aroma e por último é o sabor, porque a gente vê o prato, a gente sente o aroma do prato e depois a gente vai provar do prato. Então, visualmente falando, é muito importante que a gente tenha criatividade na hora de montar os nossos pratos, tá? O que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar os dois tipos de alface que a gente tem, vamos dividir aqui nos pratos, tá? E alface já está lavado, eu usei uma centrífuga para que ele ficasse bem sequinho, bem crocante, ok? Vamos só espalhar aqui então assim desse jeito. O que você está falando é o famoso a gente come com os olhos. Come com os olhos, exatamente. Eu, particularmente, gosto de pratos altos, pratos que chamam a atenção pela quantidade, pela abundância. Então, para 2 pessoas eu sugiro essa quantidade. O que nós temos que fazer agora aqui? A gente tem um pouquinho de milho. O grão de bico a gente vai deixar por último, porque ele é a nossa estrela. E aí, podemos fazer 2 coisas. Os tomatinhos, trabalhar com eles inteiros ou partidos na metade. Eu seleciono os menores e deixo inteiros, porque eles são mais adocicados, são mais macios, dá aquela explosão de sabor na hora que a gente morde ele. Então, tá? Quanto menor, mais docinho. Mais adocicado, exatamente. Então aqui a gente pega um pouquinho. Olha como que vai ficando tão lindo o prato. Um pouquinho dele inteiro aqui também. Fica muito lindo. E agora a gente vai para o queijo. No queijo, o que a gente pode fazer? A gente vai ser bem generoso. Cubinhos? Cubinhos.
porque ele vai dar uma quebrada nessa cor da salada e ao mesmo tempo ele vai complementar tudo que a gente está vendo. Então, só espalhando assim por cima. E é uma refeição proteica, eu posso falar? Sim, com certeza. O grão de bico ele tem muita proteína. Ele é o terceiro grão mais proteico que a gente tem. Só perde para o feijão e para a ervilha. A cada 100 gramas de grão de bico são 19 gramas de proteína que a gente está ingerindo. Uau, então peraí, a cada, vamos 100 repetir gramas isso que eu de gostei. grão de bico são 19 gramas de proteína. Então, ótimo prato para quem é vegetariano. Sim, exatamente. Aqui a gente vai pegar um alho, eu vou dar uma raladinha nele aqui. Não muito, eu só quero um pouquinho do sabor dele, um pouquinho do aroma. Como o alho está cru, ele fica um pouco mais forte mesmo, tá? Então eu só quero um pouco. Aqui, como eu disse, a gente já tem o nosso azeite, que é extra virgem. Já está com sal e pimenta. Nós vamos misturar aqui para finalizar. E aí a gente tem que lembrar que era o iogurte grego. O iogurte grego. A receita, ela dá pra gente a opção de fazer com tahine. O que é o tahine? É uma pasta de grão de bico. Tá? Só que o tahine, ele fica... quando você abre a lata, você tem que usar ele praticamente imediato. Para uma receita de 4 pessoas, a gente vai usar menos de 25% da lata. Então não vale a pena, é um desperdício. O iogurte grego, a gente consegue fazer esse molho, a gente consegue usar nessa salada. Sobrou, posso deixar na geladeira sem problema nenhum, porque ele vai servir para usar mais uns 2 ou 3 dias. Tá? Então a gente só bem generoso. Ok? E a gente vai temperando a salada dessa forma. Notem que o único sal que a gente colocou, ele tá quando nós assamos o grão de bico e depois um pouco aqui no molho. Ou seja, é uma salada também que ela não vai induzir a sua retenção de líquidos. É uma salada que vai te ajudar na sua digestão por completo. Manjericão, obviamente, não pode faltar, né? Sempre fresco. Se encontrar o basílico, que é um manjericão italiano mesmo, eu prefiro. Nos bons supermercados que você consegue encontrar. Não, gente, olha o aroma. Pode ser bem generoso aqui também. Isso aqui mal não faz, só faz bem. Tá? E aí, praticamente, a gente finaliza o prato. E agora, a nossa estrela do dia, o grão de bico, vem por cima, substituindo o crouton, que é o pão, que a gente não vai usar aqui, e a gente vai deixar a cargo do grão de bico. Então, vamos aproveitar o quê? Já que a gente colocou a estrela no prato, a gente vai descobrir quais são os benefícios desse ingrediente delicioso na culinária de hoje, o grão de bico. Olá, pessoal do Sempre Feliz! Me chamo Sabrina Finegg, sou nutricionista. Vou falar um pouquinho sobre o grão de bico, uma leguminosa saborosa, saudável e muito versátil. Como falei, ele é uma leguminosa, do mesmo grupo do feijão, lentilha, ervilha, com ótimas quantidades de proteínas vegetais e rico em fibras solúveis, um tipo de fibra que ajuda a combater a prisão de ventre. Ele tem um sabor suave e neutro, podendo ser consumido cozido em preparações como saladas, pastas, sopas, sobremesas, e ainda pode ser usado como base para o preparo de pães, bolos, hambúrgueres, massas e pizzas. É também uma excelente opção para os vegetarianos e veganos. Vou falar um pouquinho dos benefícios. Fortalece o sistema imunológico por conter zinco, vitamina E, nutrientes com ação antioxidante. Protege e fortalece as células do sistema imunológico, ajudando na cicatrização de feridas, no combate a gripes, alergias, resfriados. Promove o ganho de massa muscular, como falei, né, rico em proteínas. Então, quando consumido com cereais como arroz, pão, macarrão, fornece uma boa quantidade e qualidade de aminoácidos essenciais para esse fim. Outro benefício é que melhora o humor, por conter triptofano, um aminoácido que estimula a produção de hormônios que regulam o prazer e o bem-estar. Equilibra a glicose do sangue,
rico em fibras, diminuem a velocidade de absorção do carboidrato dos alimentos, equilibrando os níveis de glicose no sangue e evitando, assim, a famosa resistência à insulina e o diabetes. Um outro benefício do grão de bico é que ele ajuda a prevenir anemias, por ser rico em ferro e folato, nutrientes importantes para a formação das células do sangue. Melhora também a memória. Contém zinco, que é um mineral essencial para as funções cognitivas, melhorando por isso a memória e o processo de aprendizado. Em relação ao valor calórico, em 100 gramas de leguminosa, que é cerca de 5 colheres de sopa, possui 130 calorias, só para vocês terem uma noção aí. E uma observação bem importante, pessoal, é sobre o seu preparo. Antes de fazer essa leguminosa, é muito importante deixá-la de molho em água fria pelo menos 12 horas, descartando a água, fazendo essa troca aí. E depois cozinhar em água ou assar antes de comer, porque essa leguminosa ela tem um ácido oxálico e fitatos, que são substâncias que, quando consumidas em excesso, podem diminuir a absorção de proteína, ferro e outros nutrientes. A gente fala que é antinutriente. Bora inserir com mais frequência essa leguminosa tão repleta de benefícios? Obrigada, Sabrina. Foram ótimas dicas. Foram top, não foram as dicas? Mas muito boas, aprendi bastante. Eu também. Mas antes da gente experimentar isso, vamos agradecer? Com certeza. Senhor, muito obrigada por esse alimento que aqui se encontra. Senhor, muito obrigado pela vida da Sabrina, pela vida do Sérgio, pela vida de todos que nos assistem. Que o Senhor possa abençoar cada lar e cada vida e que esse ano de 2023 seja realmente um ano de portas abertas. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Agora a gente vai poder deliciar com esse prato maravilhoso. Será que ficou bom? Não, eu tenho certeza. Aliás, eu vou falar. Mas enquanto isso, fala um pouquinho do seu Instagram. Tá. Para quem quiser entrar em contato, o meu Instagram é @SérgioVigiano, que é VIGGIANO. Então, qualquer dúvida, qualquer informação, qualquer troca de ideias, estou lá à disposição. Olha, espetáculo. Gostou? Amei, amei. Quero mais. Feliz. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigada. É sempre um prazer. Foi uma honra estreando 2023 com essa receita que tá de dar água na boca. E o Sempre Feliz fica por aqui. Até o próximo, se Deus quiser.